Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula de computação gráfica. Hoje a gente vai dar umas pinceladinhas no que se refere a espaço tridimensional. Então, o objetivo, não é ficar totalmente inteirado do que é o 3D, mas ter umas ideias básicas para poder utilizar o OpenGL ou o WebGL. Vamos tentar ver as duas formas de usar essa interface com as placas gráficas. Bom, ser tridimensional, o que é isso? É ter três dimensões. O que são essas três dimensões? Largura, altura e profundidade. Profundidade você pode ver como se estivesse entrando na tela do computador. Aqui, por exemplo, essa latinha aqui de refrigerante, a gente tem a largura, a altura e a profundidade, que é um eixo entrando aqui. No caso de uma folha de papel, tem três dimensões, mas uma delas é ridícula, então a gente não considera. Tá? Então nós só consideramos duas dimensões, que seria a largura e a altura. Tá? Aqui no caso do papel A4, a gente tem 21 centímetros de largura por quase 30 centímetros de altura. Beleza? São duas dimensões, tem duas medidas. Aqui na latinha tem três dimensões, são três medidas. Beleza? Bom, os pintores, os artistas, não é pintor de parede, o artista, não que o pintor de parede não seja um artista, porque tem cara que é pintor de parede que faz uma verdadeira obra de arte, Outros são aquela porcaria que você já sabe também. Mas estou falando do pintor de quadros, Então, o pintor de quadros, o que ele pinta? Um quadro, uma tela, não é? Essa tela é como se fosse uma folha de papel, Ela é bidimensional, ela só tem duas dimensões. Mas eles conseguem fazer pinturas que você tem a percepção de ter três dimensões, de existir uma profundidade naqueles desenhos, naquelas pinturas. Eu não sei por que esse cara faz sempre isso comigo. Bom, então a computação gráfica também são imagens bidimensionais. A tua tela só tem altura e largura. Mas os desenhos, o rendering, é feito de tal forma que a gente tem a ilusão de ter uma terceira dimensão, de ter uma profundidade na tela. Tá. Então, uma maneira de obter três dimensões é usar as duas dimensões mais uma coisa chamada perspectiva, uma forma de projeção, ou uma forma de você desenhar. No caso, você vai desenhar no plano, no bidimensional, mas vai colocar as suas retas que fazem, por exemplo, aqui no caso do cubo, você vai dispor as retas de tal forma que ela forme alguns ângulos, por exemplo, aqui, aqui essa reta aqui faz um ângulo com isso, aqui existe já outro ângulo, aqui tem outro ângulo. Isso essa forma de desenhar, te dá a impressão que existem três dimensões, mas na verdade é só um monte de reta. Você tem um monte de reta desenhada no plano, só que elas são colocadas de tal forma, que dão a sensação de profundidade, tá? Você não está vendo aqui está tendo uma sensação de profundidade aqui? Não parece um cubinho de gelo, por exemplo, Mas são só retas desenhadas no papel.
no caso, retas desenhadas na tela do computador. Então, o 3D é obtido a partir dessa enganação, né? Dessa ilusão. O 3D real, né, ele é obtido a partir de duas imagens, né? Nós temos dois olhos e esses olhos eles estão separados, né, numa mesma linha horizontal. Tem até o nome dessa linha, agora não me lembro qual é, mas pode procurar em algum lugar que você vai ver que existe um nomezinho. Pode ser bipolar, não importa. Então você tem os dois olhinhos no rosto, né? Esses dois olhinhos, quando você está olhando para um objeto, a imagem refletida, né? A luz refletida no objeto que chega no nosso olho, ela chega nos dois olhos. Só que em cada olho você tem uma imagem quase igual, mas ela é um pouquinho diferente, porque uma você está olhando com o olho direito e a outra você está olhando com o olho esquerdo, né? Você já tentou fazer a mira? Você já foi no parquinho de diversões, usou aquela espingarda de chumbinho lá para dar tiro, aquela espingarda de rolha para dar tiro? Quando você olha com o olho, você tem uma visão, e quando você olha com outro olho, você tem outra visão? Pois bem, essas duas imagens diferentes que estão sendo observado, o objeto observado em dois ângulos diferentes, isso chega ao nosso cérebro, né? Então tem as regiões do cérebro específicas para processar isso, né? E lá ele junta e dá a impressão da tridimensionalidade. É o que faz você enxergar o 3D. Tá, tudo já foi falado, não importa. Então tá aqui, ó. O olhinho, tá até errado, né? Esse desenho os entendidos saberão o que eu estou dizendo. Assim, o olho direito, vermelho, não é não. O olhinho direito, né? Ele obtém essa imagem aqui, ó, tá vendo? Né? Então essa imagem que chega no teu olho direito. E essa outra imagem é que chega no olho esquerdo. Tá? Lá no cérebro, elas se juntam. Tá? Então, no fundo do olho tem uma coisa chamada retina, que é uma placa de sensores, né, de fotorreceptores, e ocorre um certo processamento, né? Parece que tem pelo menos 50 células diferentes nessa camada chamada retina, além dos fotorreceptores. Então elas causam um processamento, né? E aí esse processamento é mandado para o cérebro através do nervo óptico que está aqui. Então os dois olhos têm nervos ópticos, né? Então cada um manda para o cérebro uma imagem, né? E lá no cérebro eles juntam e te dão a imagem tridimensional do objeto. Tá? Aqui uma outra figura, né? Isso aqui são os olhos, né? E os olhos estão olhando para esse cara que está aqui, né? Então esse olhinho, né, que está olhando para esse cara, ela tem essa imagem, né? Ele está vendo aqui, ó, olha como é que a árvore aparece perto dele, né? A árvore está do lado direito do cara, né? E esse olhinho aqui, ó, a árvore aparece do lado esquerdo. É aquela história lá que eu te falei da mira lá na espingarda do parque de diversões, né? Beleza? Então essas duas imagens aqui, né, vão se juntar lá no cérebro e criar a tridimensional. A gente também faz isso, né, no pessoal de visão computacional. O que eles fazem? Eles vão pegar essa imagem obtida com uma câmera numa determinada posição e essa outra imagem obtida através de outra câmera, né? Aí eles fazem a correlação dos pontos aqui, né, para saber o que é o que em cada uma, e depois juntam e criam uma imagem tridimensional. Isso também pode ser feito artificialmente, tá? Não é só o cérebro que faz, beleza? O pessoal lá que
que a gente chama de imagem estéreo. Professor, mas não é só som estéreo? Não, imagem é estéreo também. O som também é estéreo, né? Quando a gente diz que é estéreo, é porque está obtendo informações da mesma fonte, né? Só que com sensores diferentes. Eu acho que é isso. Bom, e a computação gráfica tridimensional, né? Como é que é isso? Bom, a tela do computador é uma imagem plana, né? Então, é uma superfície plana, é um plano, é como se fosse uma folha de papel, tá? Não existem essas duas imagens. Você está olhando para o teu computador agora, ou para o teu celular, você não tem duas imagens diferentes sendo transmitida para o seu olho, né? Você está vendo uma imagem só, tá? E como é que é isso, né? Que o pessoal da computação gráfica usa, né, dicas do mundo tridimensional, né, para que a gente consiga enxergar tridimensionalmente, mesmo sendo apenas uma imagem bidimensional. Por exemplo, uma dessas dicas é fazer aqueles desenhos em perspectiva, né? Você não conseguiu ver uma coisa tridimensional ali? Então, a perspectiva é uma dessas técnicas que são usadas para criar o efeito 3D na computação gráfica. Então, isso que a computação gráfica usa é o mesmo que os artistas usavam para pintar suas telas, que davam sensação de profundidade, né? E esses caras usavam as mesmas dicas, né? Os mesmos truques, né? A natureza faz truque, né? Não. Os mesmos truques que a natureza proporciona às pessoas com visão monocular, quer dizer, pessoas que são cegas de um olho, tá? A pessoa que é cega de um olho, ela não enxerga o plano, o mundo dela não é um mundo bidimensional, ela enxerga 3D, mas ela tem uma certa deficiência. Por exemplo, ter a noção ótima de distância entre um objeto e o observador. Por exemplo, na hora de atravessar a rua, né? Tá vindo um carro lá, você vai atravessar ou não? Se você for cego de olho, evite atravessar na dúvida, porque o carro pode estar muito mais próximo de você do que você consegue perceber usando apenas um olho. Ou se você estiver tapando o olho e atravessar a rua tapando o olho, não faz isso, tá? Beleza? Então, dois olhos te dão uma boa sensação de profundidade, tá? Você consegue saber as distâncias de você mais facilmente, com mais precisão do que se você só tivesse um olho, tá? Por exemplo, você está surfando, né? Estava surfando, aí entrou água no olho, você fica cego no olho, momentaneamente. Aí de repente está vindo uma onda, você acha que a onda está lá atrás ainda. Não, ela já está em cima de você. Ela quebra na tua cabeça e você achou que ela ainda estava longe. Por quê? Porque você não teve a percepção de distância, a percepção correta da distância, porque você só estava com o olho funcionando naquele momento. Então, a natureza proporciona maneiras de ver esse mundo tridimensional. Então, a gente vai ver algumas dessas técnicas aí para frente, tá? Aqui está falando de tapar o olho, isso já acabou de falar aí, tá bom? E aqui está dizendo, ó, só perspectiva, está perguntando, só perspectiva é suficiente para percepção 3D? Não, não é. Ela é uma coisa boa, você consegue ver 3D usando a perspectiva, você dá, mas você tem problemas relacionados com a incerteza, por exemplo. Se você ficar olhando muito tempo para essa imagem aqui, né, vai ter horas que você, parece que o cubo muda de posição, né? Um lado parece que agora que está na frente e depois esse outro lado aparece atrás de novo, aí muda, parece que o cubo está olhando agora um pouco mais para a direita, apontando para cima, então você fica meio perdido. Então ela tem problemas, né? Só usar perspectiva tem problemas, mas
ela já é uma boa dica da natureza, ou, desculpe, uma boa dica para construção tridimensional no mundo 2D. Tá? Aí vem essa perguntinha aqui, ó. Por que o mundo não fica plano repentinamente quando tapamos um olho? Né? Então, você me pergunta, por que o mundo não é plano para um cara que é cego de um olho? Né? Porque muitos dos efeitos do mundo 3D ainda estão presentes nesse mundo 2D. Então, vamos ver o que é isso aí. Então, esses efeitos são suficientes para que o cérebro consiga obter a noção de profundidade, né? Ele consiga sacar a profundidade ali a partir desses efeitos. Por exemplo, né? Dois objetos. Eu tenho dois objetos, né? Um objeto, vamos dizer que você esteja olhando aqui na sua frente, aqui na sua mesa, você tem uma caneca de café. Você está olhando essa caneca de café, tá? Lá longe, você olha assim, sei lá para a tua cozinha, tem uma caneca de café que é do mesmo tamanho. Pô, mas lá longe ela parece pequenininha. Essa que está aqui na tua frente parece que é grandona. Então isso já é uma dica de profundidade, uma dica de distância. Objetos que estão próximos têm que ser maiores do que os objetos de mesmo tamanho, né? Quando estão distantes. Tá? Então isso dá uma noção de profundidade. Outra, por exemplo, se um objeto está mais distante do que o outro, né? Significa que esse objeto que está mais próximo, ele pode estar escondendo uma parte do outro objeto. Por exemplo, você vê dois objetos, sei lá, vê uma caneca aqui, né, na sua frente, na sua mesa, uma caneca, e logo depois tem um grampeador, só que você só vê um pedaço do grampeador na tua mesa, né? Você vê a caneca inteira, mas, né, seguindo a mesma reta, atrás, né, tem um grampeador que você só consegue ver um pedaço dele. Então significa que as coisas que estão na frente escondem as coisas que estão atrás. Então você já sabe, né? Se está escondido, a parte que está escondida, então significa que o cara que está na frente aparecendo todo está na frente e o que está atrás está escondido. Então também é uma noção de distância. Aquele que está mais perto você consegue enxergar o todo. Aquele que você não consegue enxergar o todo na mesma linha de visão, né? Está escondido por esse que está na frente, então aqui ele está atrás. É difícil falar o óbvio, né? É difícil. Mas é isso aí. Então, esses efeitos, né? Mais utilizando mudanças de cores, mudança de textura, a iluminação, a direção da iluminação, sombreamento. Sombreamento é quando você tem diferenças no brilho, né? Ali do objeto, tem uma parte que é um pouquinho mais escura que a outra. Não é exatamente a sombra, né? Variações de intensidade de cores. Tá? Então, a combinação dessas várias dicas melhoram a percepção da imagem 3D. Então, mistura isso daí com essa ideia de objeto estar na frente e estar atrás, objetos mais próximos serem grandes e objetos que estão distantes menores, e mais a ideia de perspectiva, né? A gente consegue criar um mundo tridimensional sem ser realmente um mundo tridimensional, um mundo tridimensional dentro do mundo bidimensional. Tá? Aqui é só para dar uma explicação do que é rendering, né? Lembra do objetivo dessa aula, né? Falar algumas coisas do mundo tridimensional para a gente conseguir fazer a programação lá no OpenGL, tá? Então, aí o que acontece? Aparecem palavras, né? Se usam termos que
às vezes precisam de uma definição para a gente ficar mais certo do que está fazendo na hora de programar, tá? Então, o renderizar é o ato de pegar uma descrição geométrica de um objeto. Então, você tem lá a descrição geométrica daquele objeto 3D e transformá-la em uma imagem, tá? Projetada na tela. Então, aquelas coisas, né? Aquelas descrições matemáticas do objeto, né? Aquele modelamento do objeto que você tem lá, que ainda não foi transformado em imagem, você tem só o modelo do objeto, né? Para ele ser transformado em imagem, aquilo ali tem que pegar aquelas informações e colocá-las em pixels da tela, né? Então, na hora, você tem que fazer essa conversão do tridimensional para o bidimensional, que é a tela do computador, tá? Beleza? Então, na verdade, é a técnica de transformar o que está em modelo geométrico em imagem com pixels. Tá? Esse seria o renderizar. Mas a gente pode pensar assim, não, renderizar seria gerar o desenho na tela. Pronto, você fala assim, renderizar, gerar o objeto na tela, o desenho na tela, tá beleza então. Tá beleza. Tá? Você já está com bastante conhecimento do que seria o renderizar. Tá? O renderizar assim, também é utilizado pelo pintor, né? Ele está olhando aquele mundo, né? Que ele quer pintar, né? Aquela cena que ele está querendo pintar, aí ele vai transformar aquele mundo que ele está vendo, né? E colocar num pedacinho de papel, numa tela. Então ele vai ter que transformar aquilo que está em 3D em 2D. Né? Ele está gerando um desenho 2D daquilo que ele está vendo em 3D, mas mantendo o mesmo aspecto tridimensional. Então todos esses efeitos tridimensionais que a gente já mencionou, mas vai continuar falando sobre eles, né, são usados durante o processo de renderização. Então a gente já falou em perspectiva. Então a gente viu que a perspectiva, que é esse aqui, né, colocar os desenhos das retas em determinados ângulos, né, você consegue ver a tridimensionalidade. Então você variando esses ângulos, você varia a tridimensionalidade, fica mais nítido ou não. Só que aqui, né, que foi o primeiro cubo que a gente fez, só para dar outros nomes também que são usados em computação gráfica, né, quando a gente faz um desenho assim que são só linhas, né, a gente chama de wireframe. Wire, se você for traduzir no pé da letra, wire é fio, tá? Mas você também pode pensar em wire como arame. Então é como se fosse um modelo feito com arames, né? Que parece que historicamente também os caras fazem modelos, né? Antes de criar um objeto, eles fazem o modelo do objeto usando arames, né? Então acho que é por isso que tem esse nome wireframe. Então aqui são os arames, você só vê os arames, não tem mais nada, tá? Então essa aqui é uma representação wireframe, essa aqui também. Beleza? Só para mostrar o nome, tá? Então quando alguém fala assim aramado, wireframe, você já sabe que é quando não tem face, não tem nada, só uns arames mesmo ali, né? Tá tudo vazado, né? Então a primeira coisa para melhorar o efeito da gente, a incerteza que a gente tem quando a gente olha para essa imagem, a gente não sabe exatamente se a gente está olhando dentro do cubo, para fora do cubo, se o cubo está apontando numa direção, se o cubo está apontando para outra, né? A gente perde a orientação, porque isso fica variando, porque o cérebro ele não sabe exatamente, né? Ele tenta construir uma realidade, mas como existe incerteza, então ele cria essas realidades de diferentes formas, e às vezes fica chaveando entre uma construção e outra.
Não sei se vocês já viram na internet que tem o filminho de uma bailarina girando para a esquerda, aí de repente essa bailarina, você para de enxergá-la girando para a esquerda e começa a enxergá-la girando para a direita, não tem isso? Né? É o mesmo tipo de efeito que causa no cérebro quando a gente está olhando para um objeto que não está bem definido, que ele não gera uma percepção concreta no cérebro, que ele dá margem para incerteza, ele fica chaveando entre as possibilidades. Né? O que está acontecendo é isso, está chaveando entre as possibilidades. Aqui, quando ele está falando, então, assim, a gente vai ocultar algumas partes, a gente vai remover as retas, né? A gente vai remover as retas que deveriam ser ocultas. Bom, se você acha que essa face que está aqui, ó, ela é a parte de trás, né? Que eu estava vendo ela como parte de trás, mas de repente eu comecei a ver ela como parte da frente, mas isso é uma miséria, né? Então ela está aqui, vamos fingir que ela está aqui, está atrás. Então, se essa parte aqui está atrás, então você tem que tirar ela daqui, você tem que ocultar. Ela está lá atrás, né? Se essa aqui também está lá atrás, né? Então se essa face está lá atrás, então você tem que esconder, né? Se essa face aqui é a de trás, você tem que esconder as linhas que formam ela, porque essas linhas estão atrás dessa face aqui. Bom, se essa aqui for da frente, ela tem que esconder essas partes de trás. Então, aqui a gente escondeu a parte de trás. Então, esse aqui seria uma possibilidade de construção, um cubo possível de estar sendo enxergado, seria esse daqui. Tá? Então, ocultar essas retas, né, que deveriam estar ocultas, já melhora um pouco. Mas ainda, se você continuar olhando aqui, né, para essa imagem, você acaba se perdendo em determinados momentos. Tá? Você não sabe se você está olhando, por exemplo, ó, vai ser difícil aqui de mostrar para vocês, né? Aqui parece o cubinho bonitinho, tá? Mas de repente, isso aqui pode ser uma caixa aberta, faltando um dos lados, esse lado aqui estaria faltando. Aqui embaixo estaria faltando também essa parte da caixa, né? Então é como se você estivesse dentro da caixa, olhando para o teto, né? Que seria o teto, olhando de dentro da caixa. Aqui é o teto e aqui seria um outro lado da caixa, né? Esse lado aqui não existiria, tá? Arrancaram esse lado da caixa. E o fundo da caixa também arrancaram. Então, continua a incerteza. Diminui um pouco, mas ainda continua. Se isso for aplicado, isso aí tem uns nomezinhos, né? Se a gente suprimisse as faces, né? Se fosse uma superfície sólida, realmente a gente removesse algumas superfícies que deveriam estar ocultas, a gente chama isso de remoção de superfície oculta. Tá? Aí deve ter o equivalente em inglês, eu não sei qual é. Tá? Beleza? Tá, então, uma das técnicas aqui seria apagar as linhazinhas que você acha que estão lá atrás, mas mesmo assim ainda continua dando erro. Bom, para melhorar ainda mais a percepção, a ideia então é pintar as faces. Tá? Se você pintar as faces, dá uma melhorada. Mas, se tu ficar olhando muito, vão acontecer outros chaveamentos. Aqui, por exemplo, nessa aqui, ó. Às vezes esse quadrado verde parece que está apontando para o céu. Mas às vezes parece que ele está lá dentro. Você está olhando para dentro da caixa, né? O fundo da caixa, a parte de trás da caixa, né? A parede de trás da caixa. Aqui o amarelo seria o fundo da caixa e o vermelho seria uma lateral da caixa. Tá? Então ainda fica chaveando, mas já dá uma melhorada. Agora, quando aqui, por exemplo, né? Aqui é tudo vermelho, né? Então, você tem a impressão que você realmente está olhando para um sólido e esse chaveamento que a gente vê aqui, para mim, tá?
eu nem sei se o que eu estou falando aqui está escrito, é comprovado, mas para mim, esse jeito que está aqui, ele me parece mais sólido, mais real do que esse aqui. Esse aqui ainda, às vezes, me dá a impressão de ser uma caixa aberta, né? Esse aqui não, esse aqui me dá uma impressão de ser uma caixinha fechada, né? E esse sombreamento aqui, né? Então você tem a mesma cor em todos, o que está mudando é esse sombreamento aqui, né? Parece que a luz está indo direto aqui, essa parte aqui. Então a parte que está mais iluminada, que seria essa parte mais brilhante aqui do vermelho, dá a impressão de que é onde a luz está chegando. Se a luz está chegando, então essa aqui é a parte da frente, porque a luz está vindo de cá, né? Então a luz está vindo aqui da esquerda, né? Então a luz está vindo aqui da esquerda e ilumina essa parte aqui. E ela seria então a parte da frente, né? Essa aqui já seria um pouquinho, como ela está escura, então já está pegando um sombreamento aqui, né? A luz está vindo aqui, ela passa direto e faz uma certa sombra aqui, né? Diminui a intensidade, né? Então isso aqui fica mais difícil você enxergar isso aqui como uma caixa aberta do que essa daqui, né? A mesma coisa aqui, só que aqui mudou, né, a direção, né? A direção da luz agora está vindo aqui, ó, mais ou menos da parte direita inferior, né? Está iluminando aqui, então está iluminando aqui, então essa deve ser a parte da frente, né? Essas laterais aqui não recebem tanta luz, né? E aqui parece que a luz está vindo de cima, né? Então essa aqui seria a parte de cima e o que não está recebendo a luz direto da parte de cima está aqui sombreado aqui. Beleza? Então o que eu estou falando? Eu estou falando de dicas, né, do mundo tridimensional que permanecem no mundo bidimensional. E a gente consegue então ter noções tridimensionais em imagens bidimensionais. Tá? Agora, adicionando sombra também, né? Então você vê que tem tá vindo então provavelmente a luz está vindo daqui, né? Na parte superior esquerda. Então ela ilumina bem o teto da caixa, né? Ilumina bem essa parte aqui. Então você vê que a iluminação aqui te dá a certeza de você estar olhando para as partes externas da caixa, né? Beleza? Então a parte que ainda está escurinha, então é que ela está recebendo pouca luz, né? A luz que ela está recebendo aqui você consegue ver porque está sendo refletida de outras regiões do ambiente, não está sendo refletida, não está sendo iluminada diretamente pela lâmpada que está aqui. Aí gera essa sombrinha aqui, ó, né? Olha lá, a luz vem daqui e gera essa sombrinha aqui, né? Então isso aqui te dá mais realismo ainda, né? Te dá mais certeza de que aquilo é um objeto tridimensional, tá? Aí tem outra técnica, né? Existem mais outras ainda que por aí, mas eu não vou falar de todas, né? Vou falar assim as mais óbvias que tem. Então tem esse mapeamento de textura, tá? Então gerar textura através da geometria. Então o que ele está falando? Eu vou ler aqui, tá? Ó, alcançar realismo usando milhares ou milhões de minúsculos polígonos. O que significa isso? Significa que quando você, em computação gráfica, você usa pequenos triângulos, por exemplo, né? Triângulozinhos de miniaturas, junta esses triângulozinhos em determinadas posições, né? E esses triângulozinhos todos juntos acabam gerando um objeto. Tá? Por exemplo, um cubo. Então o cubo é feito por milhares ou milhões de triângulozinhos. Em cada um desses triângulozinhos, né, você vai dar uma iluminação, você vai dar uma cor, você vai dar um shading, né, um sombreamento, né? E isso, quanto mais triângulozinhos, mais trabalhoso é. Não só trabalhoso para você, mas trabalhoso para o hardware gráfico, né? E sendo trabalhoso por hardware gráfico, o que acontece? Como você sente isso? Lentidão na hora de gerar a tua imagem lá, na hora de fazer o rendering, né? Então, fica pesado para o computador, né? Aí, com essa saída que esses caras tiveram, né?
Então, uma técnica inteligente usa a geometria mais simples, em vez de usar essa que está usando aqui, né? Então ele usa menos polígonos, por exemplo, né? E cobre esses polígonos com uma imagem que você tenha de alguma superfície real. Então você tem aquele cubo ali, então você gera aquele cubo, sei lá com quantos triângulos, né? Eles vão gerar aquele cubo, né? Supondo que seja feito assim, como o cubo seja criado, né? Sei lá, você criou um carro, você fez o desenho de um carro, igual aqueles que vocês tiveram que fazer lá no Blender, né? Tiveram que fazer no Blender, aquele carrinho com poucos polígonos, né? Que não é um carrinho bem definido, é um carrinho mal definido, né? Então, vamos supor que aquele carrinho você fez com alguns triângulos, né? E em vez de utilizar muitos triângulos e aplicar essas técnicas de iluminação e cor e sombreamento em cada um desses triangulinhos, né? Você cria o objeto, aí você pega uma imagem que você tenha de alguma superfície, né? Por exemplo, uma superfície metálica, sei lá, uma superfície cor de alumínio metálico brilhoso, que você tem aqui, você tem aquela fotografia daquele material, aí você vai aplicar essa fotografia, essa imagem, nesse seu polígono, vai cobrir o seu polígono com essa imagem, aí ela vai ficar um objeto sólido, bem realista, usando pouco processamento, né? Então, esse é o tal do mapeamento de textura. O que é a textura? A textura é uma definição meio pesada, não vou nem entrar nisso. Você não sabe, né, professor? Não sei mesmo, não. Tá. Então, a textura é a aparência que você vai ver que a superfície tem, né? Então, você não consegue distinguir, por exemplo, o que é um pedaço de madeira e o que é um pedaço de metal só olhando. Você não precisa tocar, sentir as temperaturas, sentir a aspereza, nem nada. Você olha assim, pô, aquilo é um pedaço de madeira, aquilo é um pedaço de metal. Tá? Mas você pode pintar a madeira de tal jeito, você pode lixar a madeira, deixar ela super lisinha, super brilhosa, lisinha, de tanto você lixar e tascar uma tinta metálica em cima, aí você se engana. Você, só de olhar, você não vai saber que aquilo é um pedaço de madeira e que é um pedaço de metal, porque você enganou o seu sistema de visão, né? Modificando a textura daquela madeira, usando lixa, deixando ela bem lixada, né? Lixa, sabe que quanto mais fina a lixa que você usa, mais brilho ela vai tendo, né? Você começa a lixar a madeira com uma lixa grossa, aí vai usando cada vez mais fina. Daqui a pouco a madeira está quase igual a um espelho. Quando ela estiver nesse nível, aí tu tasca uma tinta metálica. O que você fez? Mudou a textura da madeira. Agora ela parece um pedaço de metal. Tá? É exatamente o que você está fazendo aqui, essa técnica. Só que você está utilizando imagem. Então, em vez de usar materiais de cor lisa, né? Pinta só de amarelo, pinta só de vermelho, né? A gente pode usar grãos de madeira. Então, você tem a fotografia da madeira, você vê que a madeira tem um monte de farpinha, né? Tem um monte de grãozinho nela, é um material granulado, né? Então, tecido também não é uma coisa lisa, né? Se olhar bem de perto, o tecido é cheio de linhazinhas trançadas, não é isso? O tijolo também, né? Então cada objeto, né? Cada material tem uma textura, né? E se você tiver as fotografias dessas texturas, você pode usar para cobrir os seus polígonos, né? Isso aqui é essa a ideia. Então o nome dessa imagem, essa fotografia que a gente utiliza, ela é mesmo chamada de textura. Essa própria imagem é chamada de textura, tá? E cada elemento individual, né, cada átomo dessa textura, eles chamam de texels, né, igual
Pixels. Pixels é o elemento da imagem. Picture element, né? Elemento da imagem. Texels, elemento da textura. Tá? São os átomos da textura. Átomos entre aspas, né? Tá? Então, o processo de você esticar ou comprimir, quer dizer, o processo de você ajustar esses texels na superfície é chamado de filtragem. Ainda tem esse nome, tá? Né? Tem esse nomezinho. Vou dar uma filtrada aqui nesse polígono, né? Na verdade, eu estou dispondo a textura nele, estou modificando a textura. Tá? Só o nome, né? Não sei nem se a gente vai usar esse nome por aqui. Então aqui a gente tem cubos com várias texturas, né? Então aqui com o mapa do mundo, aqui parece uma caixa de madeira, aqui parece um ouro com lava dentro, sei lá, né? O que é isso? Né? Então aqui tem mais, né? Então parece uma aguinha, né? Parece um aquário, sei lá, madeira, lava. Tá vendo? Então são cubos que foram aplicadas essas texturas. Beleza? Acho que esse é o último efeito que eu vou falar. Tá? Tem um tal de efeito de fog, né? É o nevoeiro, névoa, né? Alguém até fala assim, não sei se hoje em dia ainda fala, mas antigamente dizia, é o fog londrino, que lá em Londres, né, antigamente era cheio de uma névoa, né, nem sei se hoje, na época do Jack Stripador, né, então que você vê aqueles filmes lá, tem aquela névoa sempre, o Jack Stripador aparece e faz as maldades que ele faz. Então tem ele fala fog, né, então fog é esse névoa, né. Então esse nevoeiro, que é um efeito atmosférico, né, de água no estado vapor, né? E isso aqui causa uma nebulosidade nos objetos, né? Então, está sendo feita uma relação entre a névoa e a distância. Então, objetos que estão enevoados, né? Quando você coloca uma névoa lá, parece que aquilo que está lá enevoado é mais distante. O objeto que está sob essa névoa, ele está mais distante do que um objeto que não teria névoa, que está mais claro, está mais nítido, né? Então usam a névoa também para dar essa noção de distância. E quanto mais grossa essa névoa, né, mais espessa ela é, mais rápido o objeto some. Então, uma névoa grossa, um objeto que está um pouquinho distante já sumiu. Então, você consegue ter uma certa sensação de distância usando esses efeitos aí. Tá? Bom, aí terminaram os efeitos, né, que dão a tridimensionalidade, ajudam a dar a tridimensionalidade em imagens 2D, né? A gente vai começar a falar algumas coisas que vocês já sabem, né? Vocês já sabem desde, sei lá, do primeiro grau, sei lá de que grau, mas, por exemplo, isso aqui, né? O sistema de coordenadas, esse aqui é o sistema de coordenadas cartesiano, onde você tem o eixo Y perpendicular a um eixo X, né? Que esses dois eixos, eles definem um plano. Então, qualquer ponto que você imaginar aqui, eu tenho esse ponto aqui, eu tenho esse outro ponto aqui, esse outro ponto aqui, esse ponto, qualquer um desses pontos que estão no plano, você consegue alcançar utilizando essa ideia de sistema de coordenadas. No caso, cartesiano. Então, o que é isso? Por exemplo, esse pontinho aqui, esse pontinho aqui que está aqui, né? O que significa as coordenadas? Significa como eu chego nesse ponto. Como eu chego? Então, isso aqui é uma região do seu plano. Eu quero chegar nesse ponto aqui, nessa região do teu plano. Como é que eu chego lá? Eu vou ando 5 metros. Eu ando 5 metros aqui, né, na direção X na horizontal, ando 5 metros na horizontal, e depois eu ando 4 metros na vertical, pronto, eu chego no lugar. Tá? Então, no mundo plano, no mundo 2D, a gente só precisa de duas informações, né? No caso,
as informações do deslocamento na horizontal e as informações do deslocamento vertical para você alcançar qualquer ponto desse plano aqui. Tá? Então lá, os dois eixos x e y definem um plano, definem uma tela. Tá? Então vamos dizer que isso aqui seja essa aqui seja a sua tela e isso aqui seja um pixel na sua tela. Como é que você chega nesse pixel? Bom, aí a primeira coisa é assim, qual é a origem do meu sistema? Aí você tem que saber isso também, qual a origem do teu sistema, porque se a origem do teu sistema for aqui embaixo, né, a quantidade que você tem que andar na horizontal e na vertical vai ser diferente se a sua origem for aqui no centro da tela. Aqui no centro da tela você tem que andar 5 pixels nessa direção e 4 pixels nessa outra direção, na direção Y. Tá? Por exemplo, em outro sistema de coordenadas, você pode ter a sua origem aqui em cima, né? Aí você vai andar na horizontal positivamente, mas na vertical você vai aumentar descendo, né? Você vai indo para baixo, aí você aumenta. Então aqui seria aqui, ó. É como se isso aqui eu fosse aqui, ó. Eu vou andar aqui, sei lá, eu vou andar 20, andei 20, finge que esse 5 aqui é 20, tá? Eu andei 20 na horizontal e tive que descer 6 na vertical, tá? Aí esse valor aqui, que representa o y, vira negativo, né? Porque você está descendo, então ele vira negativo. Beleza? Ah, não. Professor, você complicou a nossa cabeça. Tá bom, então, ó. Então, eixo XY define um plano. Qualquer ponto desse plano, você chega precisamente nesse ponto através de deslocamentos nesse eixo e nesse eixo. Beleza? Que são as coordenadas. Tá? Agora, se fosse num ambiente tridimensional, você não com duas informações, você não consegue chegar no ponto que você deseja. Porque no mundo tridimensional, esse ponto aqui, ó, na verdade, ele está numa reta que entra, né? Numa reta de profundidade. Qual é a profundidade que eu estou? Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Não, eu sei que você está aqui, ó. Mas eu estou aqui, mas eu posso estar numa profundidade diferente. Tá? É como se você estivesse olhando para uma piscina, a parte de cima da piscina. Ah, estou vendo uma bola ali na piscina. Mas não é uma bola de isopor que ela está na superfície. Ela pode ser uma bola, uma bolinha dessas bexiguinhas, né? Que já está cheia d'água, e por isso ela não está nessa posição na superfície, né? Ela está nessa posição, mas ela está numa profundidade um pouco maior, né? E não na superfície. Deixa para lá, deixa chegar lá nas coordenadas tridimensionais que a gente olha. Então, aqui vai ser falado agora uma coisa chamada recorte de coordenadas, tá? Então, vou voltar aqui, ó. Aqui você tem, então, vamos fingir que esse plano aqui é o seu mundo. O seu mundo. O seu mundo, ele é enorme. Ele é enorme. E provavelmente não vai caber dentro do seu ambiente que você quer usar para representar aquilo que você está vendo. Por exemplo, o mundo é enorme, ele não cabe todo na telinha do pintor. Então, o que o pintor vai ter que fazer? Ele, na cabeça dele, não. Daqui de uma posição para lá, eu não vou pintar. Só vou pintar essa regiãozinha aqui que eu estou conseguindo ver com esse olho aqui. Pronto. Então, ele definiu uma região do mundo. Então, ele fez o quê? Ele recortou o mundo. Ele fez um recorte do mundo. E ele só vai colocar na tela aquela coisa que ele está olhando com o olho só, que ele consegue enxergar com o olho só, aí ele pinta ali. Então ele recortou o mundo, né? Então ele definiu os limites
que ele consegue representar na tela, na pintura, tá? Bom, aí a primeira coisa que vem falando aqui, ó, uma janela, ela é medida fisicamente em termos de pixels. Tá, a gente não está falando de pintura nem nada, a gente está falando do computador, né? Então, os nossos sistemas de computação, né, seja celular ou smartphone, ou sei lá o que diabo usa o termo pixel, tá? Então, qualquer região da sua tela, você vai medir com pixels, tá bom? Então, eu vou ter uma janela, tá? Essa janela é onde eu vou querer colocar o meu mundo. Só que o mundo não cabe todo nessa janela. Então, vai ter que haver um recorte desse mundo. Beleza? Tá. Essa janela que você está visualizando o mundo, é isso mesmo. A janela que você está olhando o mundo. É a janela de observação do mundo. É o buraquinho lá daquelas câmeras de antigamente, câmeras fotográficas, que você olhava pelo buraquinho, ó, eu quero tirar foto daquela região ali, do mundo. Então, o que você está vendo lá naquele buraquinho lá da câmera, que a gente chama de viewfinder, né, que é o finder, é achador, tá? Então, é o achador de vistas. Então, você está achando uma vista que você quer fotografar. Então, você olha para aquele buraquinho. Achou a vista, ponto, puf, tira a foto. Tá? Aí a foto vai sair exatamente daquela região que você olhou pelo buraquinho. Tá? Então, é uma janela. Tá? Essa janela, onde parte do mundo vai estar dentro, ela é fisicamente medida em pixels. Tá? Fato. Não estou inventando nada aqui. Então, antes de colocar, né? Então, aqui vamos pensar já que você agora vai querer colocar, fazer desenhos, né, dentro dessa janela, né, vão ser delimitados dentro dessa janela, né? Então, você vai fazer desenhos lá. Esses desenhos são do mundo. São desenhos do mundo que você está olhando. São coisas do mundo que você está olhando. São, sei lá, pedaços de montanha, um barco, né? São coisas desse mundo que você está vendo. Essas coisas desse mundo que você está vendo, né? Um barco é medido em metros. Não, professor, não é nada, pés. Meu barco tem 30 pés. Tá bom, filho, pés. Tá, pé, mas tá, um pé é igual a 33 centímetros, mais ou menos. Tá? Então, é medido, né, numa grandeza comum da gente, do nosso mundo. Né? Então, a gente vai ter lá, tá a fotinho, você está querendo tirar a fotinho daquele barco. Né? Aquele barco é medido em metros, mas a tua janela é em pixels. Tá? Então, de alguma forma, vai ter que haver uma conversão desse mundo que está em metros em pixels, né? Não é? Depois a gente vê isso, tá? Por enquanto, acredita, tem um desenho lá na frente que eu fiz que vai facilitar mais isso, essa explicação aqui, tá? Então, antes de você começar a fazer os desenhos, né, o OpenGL vai ter que ser informado de como converter esse mundo, né, essas medidas desse mundo em medidas da tela, que está em pixels, né? Então, as coordenadas do mundo, que a gente está usando as coordenadas cartesianas, né? Que estão lá, por exemplo, em metros, né? X em metros e Y em metros. Na hora de colocar para a tela do computador, a tela do computador está em pixels. O X está em pixels e o Y está em pixels. Ainda pode estar invertido, né? O Y pode estar lá em cima e descer em direção, ser negativo descendo. Não importa isso. Então tem que haver uma conversão das medições que são feitas nesse mundo que você está querendo representar para as medições que a tela do computador utiliza. Tá? No caso, na tela que você está obtendo do mundo, a janelinha que você está olhando o mundo. Então, também, outra coisa aqui que não está muito nítido, né? Vamos ver. Deve-se também especificar a região do espaço cartesiano que ocupa a janela.
esse palavreado que às vezes os livros usam, né, que isso aqui eu também tirei de um livro, né, também deixa a gente meio assim na mão, que é isso que o cara quis dizer, né? Então, na verdade, o que está falando assim, isso aí que ele falou, significa assim, qual a parte do mundo será capturada? Né? É aquela parte do mundo que está dentro do teu visor da câmera fotográfica. Teu visor, você focalizou ali, essa é a paisagem que eu quero pegar, essa aqui. Tá? Então, o que ele fez? Né? O que você fez? Você recortou uma parte do mundo. Tá? Beleza? Então, antes de você querer converter as medidas do mundo para as medidas do computador, de pixel e tal, né, de metros, quilômetros, ou nanômetros ou micrômetros, né, depende se a sua imagem você está tirando de um mundo microscópio, se ela está fotografando bactérias, DNA, o que diabo que você está fazendo lá, também é um mundo grande, né? Só que aí agora é o contrário, né? Os teus pixels são maiores do que as distâncias nesse mundo, né? E aqui no mundo do nosso barquinho, da nossa praia, né? As distâncias nesse mundo são muito maiores do que os pixels, né? Então, mas de qualquer forma, existe uma conversão, tá? Seja de uma imagem microscópica para pixel, seja de uma imagem macroscópica para pixel, tem que haver essa conversão. Mas antes de você converter, perder tempo convertendo, por que eu vou converter um monte de coisa que não vai entrar na minha imagem, não vai entrar no meu trabalho, né? Então, primeiro eu vou fazer isso aqui, ó, recorte de coordenadas, né? Ver o que é do cartesiano que cabe no meu mundo. Meu mundo agora é pequenininho, está numa imagem, está dentro de uma janela. Então, qual é a parte cartesiana, das coordenadas cartesianas que cabem ali naquela caixinha, ali naquela janelinha, tá? Então, você tem que fazer, antes de começar a fazer essas conversões, você tem que definir a região de recorte, tá? Que tem esse nome aqui, clipping. Em 2D fica fácil saber essa região de recorte, tá? 2D é só saber quais são os valores de mínimo e máximo que foram capturados na sua janelinha. Então você já tem os valores x e y ali, né? A faixa de coordenadas x e y. Mas quando vai para o mundo tridimensional, a coisa já muda, inclusive do tipo de projeção que você está fazendo. Então é um pouquinho mais complexo, tá? Tá, então, além disso, dessas coisas também é comum, né? Lembrando o que a gente está falando. A gente está falando aqui ideias, né, para a gente poder programar lá no OpenGL. Então, aparecem coisas lá que às vezes é bom ter algumas noções antes, né? Então, é isso aqui. Então, às vezes você precisa saber onde que está sendo colocada a origem da tela, tá? Então, tem programinhas, né, na hora que você vai fazer o seu desenho, eles colocam o centro da tela como origem, né? Aí você vai ter os seus caminhares, né, os seus deslocamentos x e y a partir do centro da tela, ou centro da janela, tá? Tá aqui, essa aqui então tá aqui, ó, esse aqui é o nosso mundo, tá? Vamos fingir, esse é o nosso mundo. Só que esse mundo aqui, ele é grande para a nossa janela, para a nossa câmera, né? Então vamos ver aqui, nosso mundo, ele tem coordenadas. Então, esse mundo aqui tem coordenadas, né? Então, cada pontinho desse mundo, você consegue em deslocamentos x e y. Esse gorducho aqui, esse barrigudo aqui, qual é a coordenada dele? Então, você vai vir aqui, tem a coordenada aqui x, né? E y. Opa, tá aqui o gordinho. Você localizou. Beleza? Então, tem aqui, né, dado em metros, né, que aqui em metros, parece uma grandeza suficiente para
Você pode ter algumas dezenas ou centenas de metros por aqui, né? Sem pensar na parte lá de trás, porque aí realmente fica muito distante, já muda, né? Então aqui está em vermelho, está a sua janela que você vai delimitar o mundo, a parte do mundo que você vai retratar, que você vai desenhar, que você vai pintar, tá? Então está aqui, essa é a parte do mundo. Essa minha janela, ela tem 800 pixels de largura por 400 pixels de altura. Tá vendo aí? A janela, as medidas da janela estão em pixels. Essa é a sua janela. Tudo bem? Tá. Dom, aí agora você quer saber, por exemplo, né, qual é a distância dessa posição aqui na areia até a pontinha aqui dessa rocha que está aqui, né? Pontinha aqui, dessa ponta. Então, aqui no teu mundo, né? Aqui começa o lugar que você quer medir, né? Ele está na posição 1.200 metros, então está aqui 1.200 metros. Aí você vai andando aqui até o 1.900 metros. Então, do 1.200 para o 1.900, essa distância aqui que você quer medir, ela tem 700 metros. Não é isso? 1.900 menos 1.200, você tem que andar 700 metros. Essa parte aqui toda, 700 metros. Então, veja bem, você tem uma coisa que tem 700 metros dentro de uma coisa que está sendo medida em pixels. Tá entendendo o drama aí? O drama aí é o seguinte, isso aqui está numa medida, isso aqui está em outra, tá? Então, na hora de fazer os desenhos lá, de alguma forma, o OpenGL tem que saber que você tem uma janela desse tamanho, mas que o seu mundo tem esse outro tamanho e vai fazer os devidos ajustes, tá? Aqui é a ideia de escala. Vê se não é a escala, né? É como se você fosse criar uma miniatura aqui dessa região, né? Então, para você criar uma miniatura exata dessa região, você vai ter que saber o tamanho dos pedaços dessa região para colocar na escala que você quer, né? Então, para colocar direitinho na escala, é como se você estivesse olhando por exemplo, imagem de aerofotogrametria, né? Então tem aviões que têm umas câmeras especiais que vão tirando foto do solo para ajudar lá no pessoal da agricultura, tá? Então essas imagens, né, elas têm o tamanho, sei lá, do tamanho de uma folha A4, ela tem aquele tamanho ali, aquelas imagens. Mas aquele tamanho da folha A4 está representando quantos metros de solo? Quantos quilômetros de solo? Então você está fazendo uma miniatura daquele solo numa folha de papel. Então, a gente sempre fala assim, em caso de mapas, né? Qual é a escala do mapa? Não é isso? É quanto que você tem que multiplicar aquele valor que está no mapa para chegar ao tamanho real daquela região que você está olhando no mapa. Então você quer ver a distância entre duas cidades, né? Vamos fingir que isso aqui é a distância entre duas cidades no mapa, né? Qual é a escala do mapa? Você vê a escala do mapa. Bom, aqui dá 5 centímetros. Se dá 5 centímetros aqui no meu mapa, 5 centímetros no meu mapa vai dar, sei lá, 50 quilômetros no tamanho real, né? Então você está fazendo uma escala. A mesma coisa que o cara vai fazer, sei lá, vai fazer um carrinho, né? Vai fazer um aeromodelo, um modelo de um navio, né? Então ele quer fazer realmente tudo perfeito, tudo proporcional, como se fosse um navio, um avião ou um carro real. Então todas as distâncias na hora de construir o seu carrinho, elas têm que ser proporcionais às distâncias que existem no tamanho do carro real, ou do avião real, ou do navio real, né? Então você está fazendo uma miniatura. Você está fazendo uma miniatura aqui. Então você vai ter que encaixar esses 700 metros dentro disso aqui. Então tem que haver uma relação entre as distâncias do mundo real com as distâncias
existentes na tua janela. Cara, acho que eu enrolei demais a cabeça de vocês por uma coisa que vocês já estão cansados de compreender, tá? Então aqui é a mesma coisa que agora eu coloquei aqui no caso do pintor, né? Então o pintor tem todo um mundo, né? Então esse mundo se estende aqui para fora do nosso computador, né? da nossa imagem. E ele quis retratar um pedaço desse mundo aqui na telinha dele, né? A telinha dele, vamos dizer que tem, sei lá, 40 centímetros de largura por 60 centímetros de altura. E aqui ele foi tentando reconstruir o mundo que ele está vendo aqui, né? Então o que ele fez? Ele renderizou, né? Ele colocou essa coisa que está no mundo tridimensional, né? Que você sabe que você está aqui no mundo tridimensional, né? E aqui ele colocou o mundo tridimensional no mundo bidimensional. E tentou fazer mais ou menos tudo proporcional. Claro, tem algumas coisas que não são, porque o cara está fazendo na mão, né? Não é um computador, não é uma fotografia. Então ele está fazendo aquilo que ele enxerga. Às vezes o sentimento dele a percepção dele é um pouco diferente. Às vezes ele também não quer retratar a percepção dele, ele quer incluir coisas emocionais dele junto. Então modifica um pouco a imagem, né? Mas a ideia é essa: pegar uma parte do mundo e retratar no mundo bidimensional com outras dimensões, com tamanhos totalmente diferentes do que aqui. Aqui a gente usa uma contagem de metros e quilômetros, aqui ele está usando uma contagem de centímetros. Tudo bem? Então, vamos lá. Então aqui, por exemplo, está mostrando duas regiões de recorte, né? Então, por exemplo, o meu mundo aqui, do meu mundo cartesiano aqui do XY, só vou pegar aqui do 100 ao 150, tá? 150 no X e 100 no Y, beleza? E a minha origem vai começar aqui no cantinho inferior esquerdo, beleza? Então tá aqui, ele recortou o mundo e ele vai representar ali, naquilo ali. O outro é fazendo a mesma coisa, só que o mesmo tamanho, só que agora ele quis centrar a origem no meio da janela, tá? Aí os deslocamentos, em vez de eu me deslocar 150 positivamente, eu me desloco 75 positivamente e 75 negativamente. E a mesma coisa para cima, 50 positivamente e menos 50 negativamente. Isso aqui dá 150 de largura por 100 de altura. Aqui tem 100 de altura por 150 de largura. A única coisa que mudou é a referência da origem, tá? E lá na hora que você está programando lá no OpenGL, você tem que estar certo do que você está utilizando. Então tem que informar o OpenGL, estou utilizando esse método aqui, tá? Esse modelo aqui. Eu não queria que aparecesse tudo isso de uma vez, né, para não confundir a cabeça, tá? Bom, aí o lance é o seguinte, ó, tem um monte de sistemas de coordenadas envolvido, tá? Então tem o sistema de coordenadas do mundo. Se você olhar o mundo no seu todo, então tem o sistema lá do mundo, né? No caso é um mundo tridimensional. Tem o sistema de coordenadas da câmera que você está olhando, né? Então essa sua câmera, ela se desloca pelo mundo, ela se desloca tanto para a esquerda quanto pela direita, como na profundidade, né? Então, dependendo da posição que ela está aqui, aquele sistema de coordenadas da câmera pode diferir do sistema de coordenadas do mundo. Eles podem não estar superpostos, eles podem estar diferentes, posicionados diferente. A tua câmera pode estar num drone e o drone está fazendo um movimento em que o eixo X dela não está paralelo ao eixo X do mundo, né? ao plano, né? Ela pode estar, o teu drone pode estar fazendo uma curva, né? Uma curva onde que a câmera fica inclinada. Então a parte horizontal da câmera está inclinada, né? Então já a tua imagem ela já vai aparecer inclinada. Então tem, né, o sistema de coordenadas da câmera, sistema de coordenadas do mundo,
Aí tem o sistema de coordenadas do dispositivo, onde aquele negócio da câmera vai ser jogado, por exemplo. Onde a imagem que está na câmera vai ser passada para esse dispositivo. Que mais pode ter? Você pode também ter o sistema de coordenadas do objeto. Então, esse teu mundo tem vários objetos, né? Então, você pode considerar cada objeto individualmente, ele sendo a origem do sistema. Então, ele vai ter um sistema de coordenadas naquele objeto. Então, você, por exemplo, normalmente o que você faz lá quando você fez lá no Blender, você pegou um objeto e você construiu aquele objeto usando o sistema de coordenadas dele. Agora, se você pegar esse objeto que você construiu lá no Blender e colocar no seu mundo, né, você vai ter que adaptar as coordenadas do teu objeto com as coordenadas do mundo. Beleza? Ele pode estar mais para a esquerda, mais para a direita, mais para frente, mais para trás, né? Mais para o alto, mais para baixo. Então, vai ter que haver Então, tem vários sistemas de coordenada. Tem até sistemas de coordenada. Então, cada tipo de aparelho tem o seu sistema de coordenadas, né? Cada dispositivo. E acaba que também acaba existindo também um sistema de coordenadas que é o padronizado para usar com tudo, né? Então, aí, em algum momento, talvez a gente estude esses vários sistemas de coordenadas. Bom, então, dito isso aí, vamos ver o que está sendo falado aqui. A janela de coordenadas do mundo é a área de interesse que o usuário deseja visualizar. Então, a janela está olhando, a janela está permitindo ele ver uma parte do mundo daquilo que ele quer gerar. Ele quer gerar a imagem daquela região. Tá? Esse mundo tem coordenadas específicas, né? Por exemplo, quilômetro, metro, etc. Aqui, quando a gente. Que são algumas definições, não definições, mas explicações, né? Quando você fala a palavra janela, porque a gente usa os nossos sistemas, né? O Windows e o Linux, eles têm a parte gráfica deles, né? Então a gente chama as janelas dos nossos programas, né? A região da tela dos nossos programas, de janelas, né? Então não são essas janelas, tá? É a janela realmente, é como se você estivesse no teu quarto olhando para o mundo lá fora. Você está vendo o mundo lá fora através de uma janela. Então é isso. Tá? Essa ideia de janela está mais próxima dessa janela aqui do que a janela dos programas do Windows. Tá? Aí tem um nomezinho chamado viewport, né? Então, o que é um viewport? Viewport é onde a sua cena, o objeto, será construída, renderizada. Quer dizer, é o final, é a apresentação daquela coisa que você criou, daquele objeto que você criou, daquela cena que você criou, né? Então, ele vai ser projetado no viewport, que é do dispositivo final, tá? Então, existe o dispositivo final que vai apresentar aquela coisa, né? É o fim. E o início é o mundo. Então, para sair do mundo até chegar ao fim, passa por várias conversões, várias transformações. Tá? Então, o viewport é onde então, esse dispositivo tem coordenadas específicas, o teu mundo tem coordenadas específicas, o dispositivo tem coordenadas específicas, então há conversões entre coordenadas. O recorte, né, o clipping, geralmente tem que ser feito antes dessas transformações. Tá? Bom, isso a gente já falou lá atrás. Né? Primeiro a gente define qual é a parte do mundo que a gente quer, né, para depois converter essa parte do mundo lá para o viewport, lá para os finalmente do que vai ser projetado. A transformação janela viewport é o processo de transformação dos objetos 2D com coordenadas do mundo em coordenadas do dispositivo. A transformação janela viewport. Então, o que está falando é o seguinte: lá a tua janela, o que ela fez? Fez um recorte do mundo. Você recortou o mundo.
Aquela janela tem as coordenadas lá em pixels daquela janela. Mas não é aquela janela que vai ser, que é o seu dispositivo de apresentação. O seu dispositivo de apresentação é a tela do computador que usa outras coordenadas. Tá? Podem até ser parecidas, né? Em pixels também, mas são outras coordenadas. Então, essa janela, né? Essa transformação janela viewport é a transformação das coordenadas já do mundo nessa janela. E aí, dessa janela para o viewport, é uma transformação. Então, isso que ele diz que é o processo de transformação dos objetos 2D com coordenadas do mundo, né? Então, as coordenadas do mundo estão dentro dessa janela e vão ser transformadas para as coordenadas do dispositivo. Os objetos dentro do mundo ou da janela de recorte, né? Então, os objetos dentro do mundo ou da janela de recorte, quer dizer, os objetos que estão dentro da janela, que a janela consegue enxergar, serão mapeados para o viewport. Se os objetos estão fora da janela, quer dizer, estão fora daquele espaço que você escolheu para ser representado, para ser construído. Que o pintor, aquele espaço que o pintor escolheu para colocar na tela dele. As coisas que estão do lado de fora não vão entrar. É isso aqui que ele está falando. Tá? Só vai para as coordenadas finais de apresentação aquilo que estiver dentro da janela. Beleza? Então daqui, ó, mundo com as suas coordenadas XY, né? Tá, fotografia lá um mundo grande, só que a tua janela ela não pega tudo, pegou só uma parte aqui, até que é a sua janelinha, né? Então, esse mundo, parte desse mundo dentro dessa janelinha, né? Já usando as coordenadas dessa janelinha aqui, né? Vão ser convertidos para esse outro espaço aqui, que é o espaço do dispositivo de apresentação, né? Que que a gente chama essa janelinha que a gente chama de viewport. Tá? Então, aqui a gente tem essas coordenadas e aqui a gente tem essas outras coordenadas. Não também ficar se preocupando aqui, tá? Então temos as coordenadas do mundo e temos as coordenadas do dispositivo final de apresentação. Temos a janela, que é uma parte do mundo, que é a parte do mundo que foi escolhida para exibição, e temos o viewport, que é a janela onde essa parte do mundo escolhido será projetado. Tá, tá vendo? Aqui tá, o que caiu aqui dentro, ó, tá dentro da janela. Isso aqui está dentro da janela, isso aqui está dentro, isso aqui está dentro. Isso aqui está dentro? Não, está fora. Aparece aqui não, olha lá, não aparece. Então só o que está dentro, ó. Beleza? Sem precisar ficar nervoso. Poxa, as minhas animações não estão funcionando, né, cara? Eu ainda verifiquei antes de começar se estava tudo certinho, estava, mas chega na hora, não dá certo. Bom, aqui eu falo sobre uma coisa chamada vértice, né? Que vocês já sabem o que é vértice, né? Vocês fizeram geometria, vocês fizeram geometria plana e geometria sólida ou geometria tridimensional, vocês fizeram na escola, não fizeram? Né? Então, sabe o que é um vértice. Né? Então, aqui vamos tentar ver o que é o vértice aqui. Em 2D ou 3D, desenhar um objeto é compor com diversas formas menores, chamadas primitivas. Então, ele está falando o seguinte, você vai fazer um desenho, né? Você vai construir, sei lá, um pentágono. Você vai construir um pentágono, né? Como é que você vai construir esse pentágono? Com pontinhos e retas ligando esses pontinhos. Vai chegar um ponto que o pentágono está construído. Sei lá, você botou tantos pontinhos, sei lá quantos vértices tem um pentágono, deve ter 5, né? Pelo menos tem 5 lados, né? Agora, se tem 5 pontos, eu não sei. Então, tem uma quantidade de pontos lá que você vai ligar e vai gerar esse pentágono. É melhor falar, vamos gerar o quadrado, né? O quadrado tem 4 vértices, né? Então, você desenha 4 pontinhos posicionados no plano de acordo com que você consiga realmente, ao ligar esses pontinhos, gere um quadrado, né? E é isso.
todos os seus objetos geométricos você vai construir a partir dessas primitivas, né? Então, o que são essas primitivas? São pontos, são linhas e são polígonos. Quando a gente vai para tridimensional e fazer lá vai gerar um objeto, esse objeto é formado por vários triangulinhos, por exemplo, ou vários quadradinhos, né? Mas, então, são esses polígonos aqui. Então, são esses polígonos, esses triângulos vão ser as primitivas de construção desse objeto 3D, tá? Que, por sua vez, são formados por pontos e retas, né? Não é linhas, né? É retas aqui. Tá? Segmentos de retas, que é o mais correto. Beleza? Por exemplo, um cubo é igual a 6 quadrados, que são as 6 faces do cubo, né? Cada um colocado em uma face separada, né? Cada quadradinho colocado numa face separada. Cada canto do quadrado, ou de qualquer primitiva, é chamado de vértice. Tá? Então, um pontinho lá do quadrado, os 4 pontos do quadrado, são 4 vértices do quadrado. Esses vértices são especificados para ocupar uma coordenada específica no espaço 3D. Então, esses vértices são pontos que têm coordenada x, coordenada y e coordenada z, né? O z representa a profundidade. Então, esse vértice ali é um pontinho nesse espaço tridimensional. Beleza? Tá. Um vértice nada mais é do que uma coordenada, seja no espaço bidimensional ou no tridimensional. Então, é sempre um ponto lá. Um vértice vai ser sempre um ponto. Tá? Criar geometria 3D sólida é pouco mais que um jogo de ligar os pontos. Então, liga. Sabe aquele... Você comprava revistinha em quadrinhos antigamente, além da história em quadrinhos, às vezes tinha uns ligue os pontos. Aí tinha um monte de pontinho lá, você ia ligar, aparecia um dinossauro, aparecia um peixinho, aparecia uma flor, aparecia uma árvore, né? Então, isso que ele está falando aqui, ó. É mais ou menos como ligar os pontos. Tá? Então, isso aqui já está dizendo que pontos são importantes. E posição dos pontos no plano, no espaço, são importantes. Tá? Então, uma maneira de você informar a posição de pontos é através de vetores. Tá? Então, pontos, retas e polígonos, né, são as primitivas, todos os vértices, todos esses pontos podem ser representados através de vetores e é o que normalmente a gente usa. Tá? Então, teremos que aprender alguma coisa sobre vetores ou relembrar. Né? Então, tem que ter uma aulinha sobre vetores. Tá? Então, agora a gente falou da coordenada 2D, né? Agora a gente vai falar das coordenadas 3D. Né? Então, adicionamos um componente de profundidade no nosso sistema 2D. Essa terceira componente é representada pelo eixo Z. A gente tinha o X, o Y, agora tem o Z. O Z é perpendicular aos eixos X e Y. Agora, qualquer posição no espaço 3D, né? No 2D, você só precisava, para você achar qualquer posição, bastava dizer o X e o Y. Agora, no 3D, você tem que dizer o X, o Y e o Z, senão você não chega na coordenada que você deseja. Tá? Então, está aqui. Né? Então, esse pontinho aqui, olha, ele é representado como? Pelo menos 4, 4 e 4. O que é isso? São deslocamentos nos eixos. Você tem 3 eixos. Então, aqui, para chegar nesse pontinho aqui, você tem que andar 4 posições. Então, você tem que andar 1, 2, 3, 4. Você chegou aqui nessa posição aqui, né? É o menos 4. Pronto, chegou aqui. Aí, no Y, você teve que andar 4. Aí eu andei aqui. 1, 2, 3, 4. No Y. Então, eu estou aqui. X e Y. Né? Então, aqui está pá.
E no Z, que está aqui, né, eu tive que andar 4. Para onde está se deslocando o positivo do Z? Aqui, então eu tive que andar 1, 2, 3, 4. Tá? E aí eu chego nesse cara aqui. Andei 4 aqui, andei 4 aqui e depois andei 4 aqui. Tá? Agora, ó, isso aqui, essa posição do Z, se entrando é negativo ou se entrando é positivo, tá? Isso varia de sistema para sistema. Às vezes eles escolhem um como sendo o utilizado. Tá? Qual que é o WebGL usa? Não sei. Quando chegar lá a gente vai olhar. Tá? Bom, a gente sabe especificar uma posição ali. A gente acabou de ver como é que se chega numa posição 3D, né? É só usar o deslocamento nos 3 eixos, né? O X, no Y, no Z. Andar no X, andar no Y, andar no Z, pronto, você chega numa posição nesse espaço tridimensional. Não importa o que os seus olhos veem. Não sei nem se está escrito certo. Não importa o que seus olhos estejam enxergando. Os pixels na tela só têm 2 dimensões. Tá? Olha que legal. Você teve que utilizar aqui uma informação tridimensional. 3 coordenadas. Né? 3 elementos de coordenada. Mas é numa tela. Uma tela, os pixels só têm coordenadas x e y. Tá? Como é que o OpenGL faz isso? Como é que ele traduz essas coordenadas bidimensionais, né? Como é que ele está essas coordenadas bidimensionais? Está errado isso aqui, né? Como o OpenGL traduz essas informações, essas coordenadas tridimensionais, e poderem ser plotadas em uma tela que é bidimensional, né? Aí a respostinha é assim, ó, trigonometria e manipulação de matrizes. Tá? Então existem várias matrizes, dependendo do tipo de projeção que você vai fazer. Então, o que você vai pegar uma coisa que é tridimensional e vai projetar numa tela que é bidimensional. Então, a ideia é essa, é a projeção. Né? O que é isso, projeção? Pô, você pega o objeto, põe uma luz na frente dele e a sombra do objeto aparece na tela. Então, o que você fez? Você projetou o objeto na tela. Então, na verdade, o que está na tela é uma sombra do objeto. Tá? Isso na maneira mais rudimentar possível que eu estou falando. Tá? Então, você está projetando uma coisa que é 3D no 2D. Tá? Jogou uma luzinha e aquele objeto, né, fez uma sombra e a sombra apareceu na tela. Então, aquela sombra é a representação 2D do objeto. Tá? Só que aí vai ter muito mais, né? Porque você não está vendo a sombra, né? Você não está vendo a silhueta do objeto. Você, na verdade, quer representar o objeto 3D no mundo 2D. Então, tem mais informações. Então, não é só essa... Tá? Então, tem essa projeção que ela é representada, né? Então, esse processo, né, se chama projeção, ele é representado por matrizes. Tá? Então, dependendo do tipo de projeção, é um tipo de matriz que você vai manipular. Não precisa nem ficar nervoso com isso. Então, tá aqui. O primeiro conceito importante é a projeção. As coordenadas 3D usadas para criar a geometria são projetadas em uma superfície 2D. Então, tem que projetar todos os pontos que são tridimensionais, com coordenadas 3D, você vai ter que projetar no plano. Mais nada, só isso. Tá? Aí tem vários tipos de projeção. Aqui eu vou falar por alto de projeção ortográfica e projeção perspectiva. Tá? São as duas que eu vou mencionar aqui. Que você vai precisar saber na hora de você programar lá no OpenGL, você vai ter que dizer qual que você vai querer usar. Tá? Então, a projeção ortográfica também é chamada de projeção paralela, né?
Então, a ideia é como você estivesse vendo um volume, né? Então, antes, a tua janela, o que a tua janela fazia? Ela recortava um pedaço do plano, não é isso? Agora, a tua janela, ela vai pegar um volume, ela vai pegar um pedaço do espaço 3D. Então, ela não vai pegar só altura e largura, ela tem que pegar profundidade. Então, na verdade, é como se você... a tua janela agora virou uma caixa. Tá? No caso da projeção ortográfica, realmente é uma caixa, é um paralelepípedo, né? É o volume de um paralelepípedo, de um cubo, né? De uma região, né? Que é formada por um retângulo tridimensional, né? Que no caso isso a gente chama de paralelepípedo ou cubo, né? Se for um quadrado, né? Então esse volume que é formado, né, pela essa nossa janela agora, né, em geometria ele é chamado de tronco, né? Mas o que o pessoal usa em computação gráfica, ele usa esse nome frustum, que em inglês, né, a tradução é tronco, né? Então antes tudo que estava dentro da janelinha lá, né, tudo que estava dentro da janela era representado no viewport, né? Tudo que estava na janelinha era representado no dispositivo de saída. Agora, não é mais uma janelinha, é uma região, é um volume, né? A sua região, agora ela não só tem, não é só a frente bidimensional, ela tem a profundidade. Então, agora a sua janela é um volume. Esse volume eles chamam de frustum. Tá? No caso da projeção ortográfica, que todas as linhas que formam todas as retas que formam esse volume, elas são paralelas, né? Como se fosse um cubo, como se fosse um paralelepípedo, né? Então, essa projeção paralela, tudo que cai ali dentro dessa caixa, né? É o que vai ser representado na tela de saída. Nesse tipo de projeção, né, todos os objetos que têm um tamanho parecido, tá? Então, por exemplo, você tem duas bolas de sinuca dentro dessa tua janela, dentro desse teu volume, você tem duas bolas de sinuca. Não importa se um está mais na frente, outro está mais atrás, se está um do lado do outro, né? Eles vão aparecer na projeção como sendo do mesmo tamanho, tá? Não importa a distância não influencia no tamanho, tá? Então, nesse tipo de projeção, se os objetos são do mesmo tamanho, não importa se um está mais na frente, outro está mais atrás, eles na saída vão aparecer projetados do mesmo tamanho, beleza? É a característica dessa projeção. Então está aqui, esse tipo de projeção é muito usado em projetos arquitetônicos, né? E no CAD, né? Projeto auxiliado por computador, né? E o 2D também, né? Gráficos 2D também é esse tipo de projeção, é uma janela. Então está aqui, ó. Esse é o tal do volume de visualização, o frustum, né? Então está aqui esse plano, né? Tudo que está aqui na frente disso também está cortado, você não vai ver, né? O teu mundo começa aqui na janela. É como se você estivesse olhando pela janela do teu quarto, né? Para o lado de fora. Tudo que você consegue ver através da janela está caindo dentro do mundo que você escolheu, dentro do seu volume de visualização. Aí finge que aqui, ó, aqui tem um prédio, você não consegue enxergar mais nada. Então aqui limitou a tua visualização no prédio, tá? Você mora num prédio e de um lado da rua e do outro lado da rua tem outro prédio. Todas as coisas que você consegue ver daqui, a partir da sua janela em diante, o que você vai ver? Sei lá, pode ter um poste, pode ter um pombinho voando aqui, isso tudo você vai ver. Vai ser representado na sua tela, vai ser projetado na sua tela, tá?
A partir do prédio você não consegue ver mais nada porque está bloqueando a sua visão. E antes da janela você não vê porque você está olhando, o que você vê é a partir da janela. Tá? Então tem essas duas limitações. E tem essas limitações aqui laterais, né? E embaixo e em cima, que são formadas por essas linhas que são paralelas, né? Que criam o seu volume de visualização. É como se fosse uma extensão da tua janela retangular, como se a sua janela retangular fosse deslizando aqui, ó, até o fim, né? Se tivesse várias janelas, uma do ladinho da outra. Complicou? Não complicou não. Então isso aqui, ó, esse paralelepípedo aqui é chamado de volume de visualização, o frustum. Tá? Aí uma outra projeção é a projeção perspectiva, né? Essa projeção ela difere da anterior porque nessa ela inclui o efeito que faz com que objetos distantes pareçam menores que os objetos próximos. Tá? Então você tem duas bolas de sinuca, né? A bola de sinuca que está mais perto da sua câmera ou mais perto de você, ela vai parecer grande. E a bola de sinuca que está mais distante, ela vai ser menorzinha. Então na hora que você for gerar a projeção disso daí, você vai ter uma bola grande de sinuca e uma bolinha pequena de sinuca. Tá? Está dando a ideia de distância. Agora o volume de visualização, né, não é mais uma caixa, como você estava vendo antes. Né? Ela tem a forma dessa pirâmide. Tá? Também chama de frustum. Tá? Então, é o tronco. Na verdade, o tronco, né, significa que houve um recorte, né, porque a pirâmide ela continua, né? Tem um vértice aqui da pirâmide. Só que foi feito um corte, que é onde começa a sua janela. Né? Aqui está aí o seu olho ou a sua câmera, né? No vértice da pirâmide. Só que aqui está a janela, você está só vendo o que está a partir da janela. Então, a sua janela, a sua visão da janela cresce assim. Né? Deixa eu mudar aqui Está aqui, ó. Está aqui a câmera e a janela. Né? E aqui está o prédio bloqueando. Né? Então a sua janela, você vai ver tudo que está aqui. Aumentou um pouco agora, né, o teu espaço de visão, né? Aumentou o teu ângulo de visão. Né? Antes era tudo quadradão, né? Agora é que tomou uma escola, aí ficou um pouquinho mais, não ficou redondo, né? Mas ficou um pouquinho mais aberto. E aí, professor, até bobo, né? É bobo. Aí tem umas nomenclaturas aqui. Então tem o plano near, né? O plano próximo e o plano distante, né? Que é onde termina a tua visão. Aqui é onde começa a visão e aqui é onde termina. Tudo que tiver aqui dentro vai ser projetado. Vai ser projetado onde? Vai ser projetado aqui nesse cara, nesse plano near. Tudo é projetado aqui. Então se você tiver uma bola aqui, essa bola que vai aparecer grande aqui, e essa outra bolinha que está aqui, que você não está vendo, ela vai aparecer pequena aqui. Mais na frente tem uma foto. Melhor. Tá? Aqui é a mesma coisa. Tá? Só botei coloridinho para ficar mais bonitinho. Então esse tipo de projeção oferece maior realismo, né, para simulações e animações 3D. O nome que o pessoal usa mesmo é View Frustum, né? Que seria o tronco de visualização, ou o volume de visualização. Tá? O tronco porque não é o objeto tridimensional, não é a forma tridimensional pirâmide que você está vendo. Né? Na verdade, você só está vendo esse pedaço que está pintado aqui. Ó. Então, esse aqui seria o tronco da pirâmide, né? A pirâmide inteira. A pirâmide inteira é aqui onde está o seu olhinho, a sua câmera aqui. Ó. Tá? Isso aqui é o View Frustum. Então, somente os objetos que estão aqui que vão aparecer na tela. Então, o volume de visualização, ou View Frustum, define qual parte da cena será renderizada. Só os objetos que estão dentro do volume de visualização serão renderizados. Então, está aqui, ó,
os dois tipos de volume que a gente está vendo, os dois tipos de projeção. Então, essa aqui é a projeção perspectiva e essa aqui é a projeção ortográfica. Então, está aqui o exemplo das bolas, né? Então, temos duas bolas de sinuca que elas têm o mesmo tamanho, só que essa vermelhinha está mais distante, né? E olha como é que a vermelhinha aparece lá na tela, ela aparece pequena. A amarela está mais próxima, então ela tem um tamanho maior. Aqui, no caso da ortográfica, elas têm o mesmo tamanho, não importa se uma está lá longe e outra está aqui pertinho, vai aparecer igual. Tá? O que está escrito aqui é o que a gente acabou de falar. Resumo. Nesta aula, visitamos os fundamentos do 3D, né? Vimos que são necessárias duas imagens de um objeto, né? Elas ligeiramente diferentes, porque estão sendo observadas por duas câmeras ou por dois olhos posicionados em posições diferentes, então elas obtêm imagens que divergem em ângulo um pouquinho, né? E aí o cérebro junta essas duas imagens, ou a câmera, ou o teu processamento de visão computacional junta essas duas imagens e cria uma imagem tridimensional verdadeira. Tá? Vimos que é possível gerar ilusões de profundidade, né? Que pode ser criada uma profundidade num ambiente bidimensional, né? Então, que essas usam malandragens, tipo perspectiva, remoção de retas ocultas, coloração, sombreamento, névoa, sei lá mais o que a gente falou. O sistema de coordenadas cartesiana foi introduzido para os desenhos 2D e 3D. Vimos dois métodos usados pelo OpenGL para projetar desenhos tridimensionais em uma tela bidimensional, que é a projeção ortográfica e projeção perspectiva. E é isso aí, pessoal. Acabou esta aulinha. Muito obrigado por assistir. E espero que a próxima aula já a gente comece a fazer um programinha em OpenGL. Tá? Até lá. Abraço para todo mundo. Felicidades. Beijo, abraço, tchau.